Positivo. Beleza. Então é o seguinte, Tô vendo, sim. pessoal. Beleza. Então, pessoal, é o seguinte. Eu vou começar essa aula aqui, ok? E aí fica estipulado, então, que toda terça-feira, das 19 horas, né, até às 20, por aí, nós vamos ter esse encontro aqui marcado, tá ok? E quem quiser pode passar mensagem para os demais, quem souber, tiver essa necessidade, que aí nós vamos atender aqui, beleza? Então, beleza, pessoal. Nós temos aqui, eu vou começar com uma matéria muito importante, que é conjuntos numéricos, tá ok? Mas antes disso, eu vou fazer uma explanação sobre as 4 operações. 4 operações. Quatro operações. Operações, deixa eu melhorar aqui, peraí. 4 operações fundamentais. Fundamentais. Pessoal, é o seguinte. Antes de mais nada, os números vieram com a finalidade de somar coisas, de enumerar, beleza? Então é o seguinte, as 4 operações fundamentais da aritmética que nós conhecemos, que é adição, subtração e multiplicação, vieram simplesmente para facilitar as operações o quê? Que nós tivemos aqui no caso da matemática, para ajudar, e consequentemente nos campos da engenharia e no campo das exatas, certo? Primeiro, eu vou destacar aqui a soma. Escrevi aqui a adição. A primeira operação é a adição. Adição. Professor, o que é adição? Adição é a propriedade em que eu tenho o quê? 2 números e que o valor correspondente a ele é uma parcela C. Ah, mas professor, por que eu não posso falar soma? Porque soma significa o sinal, certo? Neste caso aqui, como que funciona? Funciona dessa forma aqui, ó. Eu tenho aqui parcela B, a gente chama isso aqui de parcela, a nomenclatura é parcela. Parcela. Parcela A, parcela B. E o resultado C é a soma. A soma. Muito bem. Por que isso aqui é de vital importância? Muito simples. Isso aqui, pessoal, que nós estamos trabalhando, essas 4 operações, nós chamamos dentro da engenharia e dentro da matemática de álgebra, álgebra de Boole. Álgebra de Boole. Por que isso aqui é importante? Só uma observação. Por que isso aqui, então, é importante? Isso aqui, pessoal, é importante por causa daquelas que nós chamamos de portas lógicas. Quando alguém for trabalhar com a área de programação, lidar com portas lógicas, também CLP, né, controlador lógico programável, ele tem que ter o quê? A consciência disso, certo? Que nós temos portas de adição, de subtração, de multiplicação e por aí por diante. E tudo isso advém de quê? Da matemática, ok? Agora vamos para a subtração.
Subtração. Subtração. Eu tenho aqui uma parcela do tipo A, uma do tipo B, desta forma. E aqui eu tenho que o resultado, que é a subtração. Mesma nomenclatura. Parcela A, parcela menos B, parcela C. É por isso, pessoal, que a partir daqui da subtração, que fica o quê? Que menos com mais com menos fica menos. É por causa daqui que tem o jogo de sinal. Mais com menos fica o quê? Menos. Certo? Igual a C. E no jogo do sinal, regra dos sinais. Regra dos sinais. Como que acontece? Se eu tenho mais com mais, dá mais. Menos com mais, dá menos. Mais com menos, dá menos. E menos com menos, dá o quê? Dá mais. É a partir disso aqui, pessoal, da regra da subtração, da operação da subtração, que nós temos o quê? A regra dos sinais. Quer ver um exemplo? Por exemplo, eu quero fazer aqui, por exemplo, menos 7, menos 11. Quanto que dá? Menos com menos, mais. Então, só faz o quê? 11 mais 7, 18. E pega o maior valor, o módulo do maior valor, que é o 11. Então, fica menos 18. Eu vou fazer agora 7 menos 11. Quanto que fica? Menos com mais, menos. Então, 7 menos 11, 4. 4. Mais com menos, dá o quê? Menos. Beleza? Vamos fazer agora menos 7 mais 11, por exemplo. Quanto que fica? Menos com mais, menos. Então, 11 menos 7 fica o quê? 4. Como o meu 11 tem o maior valor absoluto, fica positivo aqui. Você pode deixar positivo ou pode deixar sem, ok? Mais 4. É por causa da subtração, pessoal, que nós temos a paridade, a comparação dos sinais, ok? Todo mundo entendeu isso aqui, sim ou não? Pode continuar? Positivo, deu para dar uma recapitulada do primeiro ano. Isso, é desse jeito. Eu tenho que trabalhar primeiro o quê? Eu vou trabalhar primeiro as 4 operações fundamentais, pessoal, porque depois, quando a gente trabalhar com funções, né, que não é só de primeiro grau ou segundo grau, eu vou trabalhar com muitas funções aqui, vocês vão saber o que eu estou fazendo, ok? Certo. Beleza. Isso é só para dar uma recapitulada mesmo. Agora nós temos o quê? A multiplicação. Multiplicação. Explicação. A multiplicação, ela já é o quê? É uma adição de modo sucessivo. Por exemplo,
Eu vou dizer que eu tenho um A aqui, mais A, certo número A, mais A, e vai, e vai, e vai, até um certo valor A. E vou dizer que tudo isso aqui é o quê? É o A repetido o quê? 20 vezes, certo? Quando eu tenho somas sucessivas, eu tenho uma multiplicação também sucessiva. Para este caso, como o meu A ele é repetitivo e repete 20 vezes, como que eu faço? Isso aqui já vem em questão de equação exponencial. Por quê? Eu estou fazendo a soma de A, o quê? 20 vezes, certo? Muito bem. Seguinte, eu tenho como exemplo o seguinte. Se eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, é o quê? É eu pegar 3, é eu pegar esse 3 e repetir ele quantas vezes? 3 vezes 3 aqui, 9. Então, é eu pegar o 3, mais 3, mais 3, e isso 9 vezes e somar. Quando eu faço isso, o que que acontece? É eu pegar 3 vezes 3, somei, vezes esse número 3, ok? Então, eu pegar esse 3 aqui, 9, 3 vezes. Então, se eu pegar o 3 elevado ao cubo, é a mesma coisa de eu pegar 3 mais 3 mais 3, que vai me dar o quê? 27, certo? Pois muito bem. Vamos lá. 4 vezes 5, por exemplo. É eu pegar o 5 e somar 4 vezes. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Fica como? 5 mais 5, 10. 10 mais 10, 20. Beleza, é isso. Ah, professor, mas e por que que 5 vezes 4 é a mesma coisa? Aqui, 4. É a mesma coisa de eu pegar o quê? O 4 e somar o quê? 5 vezes. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 4, 20. Nesse exemplo que eu dei, eu mostrei para você o quê? A soma 5 vezes 4 é igual ao quê? A 4 vezes 5. Tem gente que fala, a ordem dos fatores não altera o produto. Sim. E por que isso? Porque isso aqui a gente chama de propriedade propriedade comutativa. Comutativa. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. É isso que diz essa propriedade. Por exemplo,
3 vezes 7 é a mesma coisa de 1. Eu posso escrever 10 da seguinte forma. É o quociente aqui 3 vezes o valor do número encontrado mais o valor do resto. Então, o que é que eu tenho? É o divisor quociente mais o resto. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Beleza? E para que uma divisão seja efetuada da melhor forma possível, vamos à simbologia. Esse D maior a gente chama de divisor. Divisor. Esse D menor... Não, peraí. Tá errado. Isso aqui é o dividendo. Perdão. Dividendo. Esse aqui embaixo é o divisor. O que é o quociente? Quociente. E o R é o meu resto. Deixa eu só melhorar aqui. Resto. Muito bem. Para que isso seja verdade, pessoal, o que que acontece? O meu divisor, para eu ter uma boa divisão aqui, o meu resto, ele tem que estar entre 0 e 1, como resto máximo, certo? O dividendo, ele é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, certo? E o maior divisor possível, divisor máximo, ele é igual ao quê? O dividendo, divisor, menos 1.
da expressão. Muito bem. Certo? Então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer agora uma divisão aqui para mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é o que nós chamamos de divisão euclidiana. Euclidiana. Beleza. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer agora uma divisão da seguinte forma. Eu vou pegar 17, vou fazer a divisão por ele. Vou fazer aqui, primeiramente, vou fazer a divisão de 17 por 3. Certo? Então, minha primeira divisão aqui. Como que eu posso fazer? Eu vou pegar o 17 aqui e vou dividir por 4. 4 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Sobra 5. Como que fica aqui? 17 é igual ao quê? 3 vezes 4 mais 5. É o que a gente chama de prova real. Vamos deixar isso aqui. Vocês já vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. 17 dividido por 4, não, por 3 ainda. 3. Como que eu faço? Eu vou usar 5 aqui. 3 vezes 5, 15. 17 menos 15, 2. Então, meu 17 aqui é o quê? 3 vezes 5, mais 2. 3 vezes 5, 15. Mais 2, 17. Certo. Agora eu vou fazer 17 dividido por 6. Como que eu faço? Não, por 3 aqui, perdão. 3 aqui. Vou usar 6. 3 vezes 6, 18. 18 menos 17, menos 1. Então, 17 é igual ao quê? 3 vezes 6, que é 18, menos 1, que é o resto. Certo? Então, eu tenho essas três divisões aqui. Eu tenho essa segunda, e eu tenho essa terceira. E vem a pergunta. Mas, professor, essa primeira e essa terceira divisões aqui, elas estão erradas. Mas aí fica a questão, mas por que do certo está errado? Porque o senhor fez a prova real e bateu e deu 17. A questão é muito simples. É que a questão 1 e a questão 3, elas não obedecem o quê? A divisão euclidiana, ou seja, os princípios da divisão euclidiana, onde o meu quociente aqui, ele tem que ser menor, é o sinal de menor que o resto, certo? Eu aprendi desse jeito no primeiro grau, professor. Isso, A como é que 1 e é? a 3 eu Como é aprendi que é? desse jeito. Nesse 2, eu aprendi desse sistema aí, na Divisão 2 aí. euclidiana, né? Isso. Isso. Porque eu tenho que passar isso aqui para vocês, talvez até a gente pode falar assim, mas, professor, esse trem tá chato. Mas se você não entender isso aqui, você não vai entender uma função exponencial, um logaritmo, e que você vai utilizar na sua vida. Você vai utilizar mais à frente, beleza? Positivo. Então, por que que isso aqui acontece? Ela tem que ser menor, meu quociente aqui, ele tem que ser menor que o meu resto, olha só.
E ele tem que ser o quê? E ele tem que ser menor que o divisor. O divisor tem que ser maior que ele. Olha só. Na primeira aqui, o meu quociente, ele é menor que o meu resto. Então, essa aqui está falsa, certo? A terceira, o meu quociente, ele é menor que o resto, sim. Mas só que o resto, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser maior ou igual a zero. E aqui ele é menor que zero, ele é menos um. Então, por isso que essa questão aqui é falsa. Por isso que ela não compactua com o quê? A divisão euclidiana que nós vimos aqui, ok? Pessoal, vocês querem um tempo para anotar isso aqui, sim ou não? Os tipos. Então pode anotar aí que quando vocês estiverem prontos, vocês me avisem, viu? Eu vou passar um negócio aqui para vocês, viu? Espero que estejam gostando da aula, viu? Eu tirei uma foto aqui da tela sua aí, professor. Se quiser colocar Beleza. o negócio Pode, aí, pode ir. então pode ir mais adiante? Pode ir mais adiante? Por mim, tá liberado, pode tocar. É, tem mais alguém aí que está anotando, quer mais um tempo? Eu espero, viu? Por mim também pode continuar. Então, beleza. Todo mundo entendeu isso aqui, então, pessoal? Princípio de divisão, operações, subtração. Todo mundo entendeu isso Nem, aqui? nem na engenharia não estuda essa forma aí, um e Não, 3 aí. não estuda. Isso aí eu Então, faço. Isso eu faço porque eu sou matemático e sou físico. E também sou sei. engenheiro. Não estudo. Aqui vale Beleza? então é a 2, né? É porque lá ele já tem a ideia que você já tem que saber, entendeu? Ah, Mas isso aqui a gente não vê, viu? Beleza? Pode apagar isso aqui beleza. então, pessoal? Pode apagar. Não tá. Agora eu vou falar sobre conjuntos numéricos. O que que são conjuntos, pessoal? Conjuntos é uma relação, uma relação de correspondência. Correspondência. O que é uma relação de correspondência, professor? Uma relação de correspondência é um valor que eu tenho e que vai me dar uma imagem, certo? Isso aí vocês vão entender mais à frente quando eu falar sobre funções. Mas o que que são conjuntos? Relação de correspondência. Muito bem. Então, eu vou usar aqui uma figura para representar isso aqui para vocês. Muito bem. Vocês viram lá comigo aqui agora que os números eles surgiram para contar objetos, certo? Então, o que que aconteceu? Foram surgindo os primeiros algarismos. Um, dois, três e por aí adiante. Até um número n, por exemplo. A quantidade de números, ela é o quê? Infinita. Então, o que que surgiu, pessoal? Os números, o primeiro conjunto numérico que surgiu, a gente chama de conjunto dos números naturais. Os números
números naturais. Dos números naturais. Este conjunto, pessoal, ele é representado por essa letra aqui, a letra N. Deixa eu melhorar aqui, peraí. Ele é representado dessa forma. Conjunto dos números naturais. O que que acontece? O conjunto dos números naturais, ele é representado no diagrama. A gente chama isso aqui de diagrama. Diagrama de Euler-Venn. Euler-Venn. O que que é o diagrama de Euler-Venn, pessoal? É a representação do local onde nós temos o quê? A representação do conjunto numérico em questão. Aqui dentro eu vou colocar o 1, 2, o 3, o 4, o 5. E essas reticências significam que tende ao infinito. Esse conjunto aqui, pessoal, é o conjunto dos números o quê? Naturais. Mas ficou uma questão. É que o seguinte, o zero também precisava entrar aqui, certo? Pois muito bem. Então, o que que acontece? Eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Para mim suprimir o zero, foi criado o quê? A questão de o conceito de subconjunto. Subconjunto. O que que é um subconjunto? É um conjunto dentro de um conjunto, beleza? O subconjunto aqui dos naturais, pessoal, o único que tem é o quê? É o conjunto dos números naturais, um asterisco à direita, que a gente chama conjunto dos números naturais, números naturais, não nulos. Não nulos. Vou falar uma coisa aqui para vocês. Tem matemático que fala essa tremenda besteira de que quando tem um n com esse asterisco, fala conjunto dos números naturais diferentes de zero. Isso é uma hipocrisia. Por quê? Quando vocês forem trabalhar com funções, pessoal, vocês vão lidar com o que chamamos de plano cartesiano, que é o plano que a gente chama de x e y, certo? Este plano aqui. O que que acontece? Este plano, ele veio para quê? Para representar a localização dos números, correto? Então aqui, eu tenho meu zero, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, e aqui eu tenho 3, por exemplo. E vai adiante. No y também, eu tenho aqui o 1,
eu tenho aqui o 2. E por aí adiante. Abaixo aqui também eu tenho menos 1. E por aí. Aqui também eu tenho menos 1. E por aí. Aqui é o eixo X. E aqui é o eixo Y. Por que que eu não posso falar conjunto dos números diferentes de zero? Por uma razão muito simples, pessoal. Porque entre 0 e 1 existem infinitos números. Existem infinitos números. Como, por exemplo, aqui, exemplo. Eu posso falar, por exemplo, que o tamanho de um vírus é 0,000009 metros. Pergunto a vocês, esse número aqui é zero, sim ou não? Pode errar agora, pessoal. Pergunto a vocês, esse número é zero, sim ou não? Não. Não. Muito bem. Por quê? Porque eu tenho esse algarismo aqui, que mesmo esse número aqui sendo tão pequeno, ele está embutido justamente aqui, ó, neste intervalo entre 0 e 1. Beleza? Então, por isso que eu não posso falar que é número, conjunto dos números naturais diferentes de zero. Por quê? Se eu falo que é diferente de zero, esse número aqui não pode aparecer. Eu tenho que falar conjunto dos números naturais não nulos. Ele é um subconjunto dentro do conjunto dos números naturais. Como que funciona? Se eu quero suprimir o zero neste caso, eu venho aqui no conjunto, e só retiro o quê? O zero. Pego todos os demais elementos e fica só de fora o quê? O zero. Conjunto dos números naturais não nulos. Beleza. O conjunto dos números naturais, pessoal, ele corresponde ao quê? Duas operações fundamentais. Duas operações fundamentais. Duas operações fundamentais. Que são a adição e a multiplicação. Por que, professor? Que é só a adição e a multiplicação? Muito simples. Quer ver? Exemplo aqui. Exemplo. 7 mais 3. 10. Pertence ao conjunto dos números naturais? Verdadeiro. Outro exemplo. 2 vezes 9. 18. Pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence. Verdadeiro. Vamos mais. 4 vezes 7. 28. Pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence. E agora? 2 menos 3. Menos 1. Pertence ao conjunto dos números naturais, pessoal? Sim ou não? Falso ou verdadeiro?
Falso. Eu Falso. acho que é falso. Isso. Muito bem, pessoal. Muito bem mesmo. Falso. Por quê? Eu só tenho que ter o quê? A adição e a multiplicação, certo? Quando eu tenho um resultado como este aqui, que tem um número negativo, a gente já vai partir para um outro conjunto, que é o conjunto dos números inteiros. Números inteiros. E representamos pela letra Z. Deixa eu melhorar aqui, peraí. O ruim de escrever aqui com mouse é isso. Junto os números inteiros, que é um Z aqui. Beleza? Muito bem. O que aconteceu? Os números naturais, depois de um certo tempo, eles já não estavam atendendo às especificações e à demanda de quê? Das demais operações, que é a subtração e a divisão. Então, foram criados o conjunto dos números inteiros, certo? Então, o que aconteceu na prática? Aconteceu o seguinte, que o conjunto dos números inteiros, ele foi se expandindo. Então, o que aconteceu? O conjunto dos números inteiros ficou sendo representado da seguinte forma. Eu tenho aqui o 1, menos 1, menos 2, menos 4, 0, 2, 3, 7, 10 e por aí afora. Esse aqui é o conjunto dos números inteiros, certo? Representado pela letra Z. O que a gente pode notar aqui de cara? Se eu pegar apenas estes elementos, o que eu tenho aqui? Isso aqui nada mais é do que o conjunto dos números o quê? Naturais. Ah, então, professor, então eu posso dizer que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros? Verdadeiro. Então, como que a gente representa isso? A gente representa isso a partir de uma nomenclatura, que a gente fala o seguinte, que o conjunto dos números naturais está contido, que é um C mais dobrado, dentro do conjunto dos números inteiros, mostrando que o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Números inteiros. Pergunto a vocês, pessoal. Se um dia falar assim, o conjunto vem uma expressão assim, marque verdadeiro ou falso.
O conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. Esse símbolo aqui é contido. Contido. Simbologia. Muito bem. Agora, se vier assim, o conjunto dos números naturais agora esse C virado é contém o conjunto dos números inteiros. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Pode errar Falso. agora. Falso. Muito bem. Por quê? Porque a expressão aqui é o contrário. O conjunto dos números inteiros, por ser maior, ele é que tem que conter, o símbolo de conter, ou contém, o conjunto dos números o quê? Inteiros. Então, essa expressão aqui, essa simbologia é falsa. Beleza? Muito bem. Dentro do conjunto dos números inteiros, pessoal, ele é liberado para as três operações. Para adição, para multiplicação, multiplicação e para o quê? Subtração. Subtração. Muito bem. Então vamos lá. Exemplos. 12 mais 8 dá 20. Pertence ou não, pessoal, ao conjunto dos números inteiros? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. 5 vezes 60 dá 300. Pertence ou não ao conjunto dos números inteiros? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. 7 menos 17 dá menos 10. Pertence ou não, pessoal, ao conjunto dos números inteiros? Falso. Verdadeiro. Não, verdadeiro. Porque ele abrange esses números aqui também, ok? E nós temos vários subconjuntos dentro do conjunto dos números inteiros. Quando vocês estiverem prontos aqui, pessoal, eu quero apagar aqui, tá? Vocês estão entendendo? Estão gostando aí da aula? Sim ou não? Sim. Beleza. Quem quiser pode espalhar para aí, para todo mundo aí que tem aula de matemática nas terças-feiras. Vai ser direto agora, professor? Terça-feira as aulas web? Sim, e sim, vai ser às terças. Só não vai ter terça que vem por causa do carnaval, viu? Beleza. Aí já fica avisado aí, pessoal. Só não vai ter terça-feira por causa do carnaval. Mas aí depois do carnaval, deixa eu dar uma olhada aqui. Dia 21, então vai ser dia 28. Isso, dia 28 em diante aí vai ter, tá bom? Toda terça-feira às 19 horas. Mas demais ela vai ficar gravada também no AVA lá, né? Essa daqui não fica gravada, pessoal, por quê? Porque eu não tenho sala para essa matéria. Entendeu? Ah, tá. Então vocês vão ter que é só um assistir. adicional para nós, então. Como? É só um adicional para a gente mesmo, né? Isso.
Porque no caso, eu não tenho sala para mim colocar lá, porque se eu tivesse uma sala exclusiva, como tivesse lá no Aba, aí eu poderia reportar essas aulas e deixar gravado lá para vocês, mas eu ainda não tenho, tá? Beleza. Tá certo. Beleza. Pode apagar aqui, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Sim ou não? Sim? Beleza. Então, ixi, nossa, já vai dar 3 para as 8. Meu Deus do céu. É porque é o seguinte, eu tenho uma outra turma que eu tenho que dar aula agora. Pessoal, anotem aí para mim. Na próxima aula, dia 28, o tema é subconjuntos dos números inteiros. E me relembre, subconjuntos dos números inteiros. É o tema da próxima aula. Aqui, pessoal, nessas aulas aqui, não preocupa não, viu? Eu vou fazer algumas questões puxadas aqui também, para que quando vocês forem fazer, vocês não vão ter nenhuma dúvida. Porque é o seguinte, quando você faz uma questão semelhante, quando cai alguma coisa parecida, você consegue fazer. Então, algumas questões aqui eu vou pegar e nós vamos fazer juntos, entendeu? Subconjunto dos números inteiros, beleza? Então, o tema da nossa próxima aula, pessoal, não se esqueça, é esse aqui, tá? Vai ficar para dia 28, que eu vou falar isso aqui. E aí eu quero já terminar essa parte de conjuntos numéricos, porque aí eu quero já passar para os complexos. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza. Beleza. Então é o seguinte, pessoal, quem quiser divulgar isso aí, né, meu chefe até pediu para divulgar, para isso aí vai ajudar vocês mais à frente, né? Questão de vocês compreenderem melhor a questão matemática e tal. Quando cair questão de função, vocês vão entender melhor. E quem quiser pode pegar isso aqui junto com a gente, viu? Tá tranquilo, beleza? Beleza. Então, beleza, pessoal. Desejo a vocês aí uma ótima noite e desde já um ótimo feriado também semana que vem, viu? Boa noite, professor. Valeu. Até mais, Falou. pessoal. Até mais, pessoal. Boa Até noite. mais. Falou. Boa noite. Boa noite.